370. Fiquei sabendo que a oferta do 13º sábado alcançou R$1.000. Amém? Mas, né? Que bom, que Deus seja louvado. Nesse momento eu convido toda a igreja a se colocar de pé, para que nós possamos cantar o hino 216, Pode Cair o Mundo, no Novinário Adventista. Oh,
texto, aquele que tem isso no seu coração, pode cair o mundo que se encontra em paz. Nesse momento eu convido aqueles que puderem ajoelhar para nós falarmos com Deus. Pai querido, nosso Deus, nós estamos aqui na casa do Senhor para louvar, para te adorar, para engrandecer o teu santo nome. Obrigado, meu Deus, por nos trazer aqui nesta manhã de sábado. Aceite a nossa adoração, aceite nossos louvores, aceite como forma de gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória. Pai querido, nesta manhã de sábado, nós já tivemos aqui na Escola Sabatina um programa todo especial realizado por essas irmãs que cuidam dessas crianças. Que coisa maravilhosa! Sentimos o Espírito Santo em nossa vida, as nossas crianças bem cuidadas, essas mulheres dedicando tempo para ensiná-las, para mostrar para elas o caminho que elas devem seguir. E essas crianças, Pai querido, é o futuro da nossa igreja. Enquanto o Senhor não voltar, elas vão crescer em graça, em conhecimento, e vão estar aqui juntamente conosco. Daqui um dia nós estaremos no banco da igreja e elas estarão aqui no povo da igreja, em nome de Jesus. Eu creio nisso. E agora, Pai querido, no culto divino, nós estamos aqui de joelho, e nesse momento, Pai bondoso, nós vamos ter a oportunidade de ouvir a Tua voz, a Tua palavra através das Escrituras Sagradas. O Teu mensageiro é aquele que já esteve durante essa semana estudando, se preparando, pedindo o poder dos altos do céu sobre a sua vida, para que ele pudesse entender e passar para a igreja. Daqui a pouco ele vai ter essa responsabilidade. Pai bondoso, que o Espírito Santo use ele e também esteja conosco, nos ajudando a entender, compreender e praticar Tuas verdades. Fique conosco, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nesse momento, nós também temos a oportunidade de adorar a Deus através do dízimo e das ofertas. E Ele diz: trazer a casa do tesouro para que haja mantimento em sua casa. Então eu e você temos a oportunidade nesse momento de adorar a Deus através do dízimo e das ofertas. Stop.
eles entregaram. Amém. Bom dia, crianças. Vocês foram tão lindas na apresentação. Amanhã é um dia muito especial, que a gente comemora um dia muito especial. Que dia que é? Natal. E o Natal é o nascimento de Jesus. E é muito costume nessa época a gente trocar presentes. É muito bom receber presente. Eu gosto de receber presente. Quem gosta de receber presentes? E o maior presente que a gente recebeu nesse Natal foi o quê? Deus ter enviado Jesus, Ele ter nascido. E toda a vida de Jesus, tudo que Ele nos ensinou são presentes maravilhosos que Deus nos deu. Só que isso é só o começo, sabia? Nós ainda vamos receber muitos e muitos presentes. Presentes que Jesus tem preparado para nós lá no céu. Ele, quando Ele foi para o céu, Ele prometeu que Ele ia voltar para nos buscar. Para nos buscar, para a gente morar eternamente junto com Ele. E lá no céu vai ter presentes maravilhosos. Lá vai ter árvores lindas, brilhantes, com muitas frutas maravilhosas e lindas. Lá vai ter o que também? Lá vai ter flores lindas, maravilhosas, cheirosas. O céu vai ser lindo demais. E lá vai ter também, sabe o que? Animais. A gente vai poder passar a mão nos animais. Eles não passar a mão em quem que nós vamos passar a mão que não vai ser bravo? No leão. Nós vamos passar a mão e ele vai ser tão bonzinho. Nossa, e vai ter mais e mais presentes, mais animais. Que animal é esse aqui? Um tigre. E o tigre, nós vamos passar a mão nele, ele vai ser bonzinho. E isso é só o começo. Lá vai ter lugares lindos, ruas de ouro maravilhosas. E sabe quanto tempo que a gente vai ficar abrindo presente lá no céu? 1000 anos. Imagina só, 1000 anos no céu, abrindo um monte de presente, vendo um monte de presente que Jesus tem preparado. Quem está ansioso para abrir esses presentes, está lá no céu com Jesus? Eu também estou muito ansiosa. E depois, quando passar esses 1000 anos, nós vamos voltar para aqui, para esse planeta transformado e viver eternamente com Jesus. É muito bom, né? Jesus é tão maravilhoso, Deus é tão maravilhoso, que tem preparado muitos e muitos presentes. Nem se compara com os presentes que a gente recebe aqui na Terra, não é? E sabe o que nós temos que fazer? Toda vez nesse Natal, lembrar que esses presentes que a gente ganha é muito bom. A gente tem que agradecer, mas o maior presente foi o nascimento de Jesus, e que ainda nós vamos ganhar muitos e muitos presentes. Essa é a nossa recompensa, e por isso nós temos que lembrar de Jesus, obedecer a Jesus, orar a Deus e falar assim, falar para as outras pessoas sobre o amor de Jesus, para que Ele volte o mais rápido possível e a gente possa abrir esses presentes que Ele tem preparado para nós. Amém? Vamos ficar de joelhos e vamos orar ao nosso Deus. Vamos fechar os nossos olhos, pode repetir com a tia. Querido Deus, obrigado
por mais um Natal. Obrigado pelo maior presente, que foi ter enviado seu Filho Jesus. Obrigado pelos presentes que tens preparado na eternidade. Abençoa todas as crianças. Nos ajude a termos um coração agradecido e obediente a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos sentar do lado do papai e da mamãe e ficar quietinhos.
Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos nós. É uma alegria estar aqui na casa de Deus, estar aqui ainda maior ainda porque a igreja central para mim tem um sentido especial. Porque quando eu olho para cada um de vocês, eu sinto parte de uma família. Porque desde 2013, quando eu comecei a namorar com a Dani, e aqui eu sempre congreguei e sinto parte desse corpo, dessa família. Vejo aqui alguns que estão visitando, que eu lembro desde pequeno. É uma alegria ver os grandes aqui entre nós. Eu sinto feliz em estar aqui compartilhando a palavra de Deus junto com os irmãos. E eu quero dizer aqui um versículo que eu gosto muito, que é o Salmo 122, versículo 1, em que eu e a Dani, a gente sempre fala com o José quando a gente vem para a igreja: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos estar felizes porque estamos na casa de Deus, na presença do Altíssimo, e que nesta manhã nós sejamos cheios do Espírito Santo e que Deus esteja conosco nesta manhã aqui na sua santa casa. O sermão que eu trouxe para os irmãos vem num aspecto espiritual de um mundo que passa em um colapso espiritual no qual é um mundo doente à beira de um infarto fulminante. Neste contexto que nós estamos inseridos, que defendemos a nossa fé, os nossos princípios basilares cristãos, estamos constantemente sendo bombardeados por ideologias contrárias às nossas crenças, filosofias. Até mesmo quando estamos em rodas, conversando com amigos, em algum local de trabalho, fica meio difícil para nós termos um diálogo. Não sei se os irmãos perceberam, o dialeto das pessoas do mundo ficou mais vulgar, ficou mais pesado, né? Não é verdade? É difícil se inserir neste mundo. E nossas crianças, quando saem de casa para ir para a escola, o meu ainda não estuda, mas eu imagino que os pais que mandam seus filhos para a escola ficam preocupados, porque o mundo não está fácil. Outdoors pela cidade, até mesmo propaganda simples de publicidade nos bombardeiam, às vezes com até imagens pornográficas em outdoor pela cidade, carro de som passando, tocando músicas, lugares. Vocês percebem o quão bombardeados somos neste mundo? E a reflexão que eu quero trabalhar com os irmãos é possível atravessar essa jornada e sair vitorioso lá na frente? A irmã White, ela nos escreve: essa angústia nos é comum, porque nós somos falhos e pecadores e imperfeitos, mas a irmã White, ela diz que nada temos a recear do futuro, a menos que esqueçamos a maneira que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Mesmo em lutas, em angústia, Deus tem cuidado de nós. Esse é o nosso conforto, essa é a nossa paz. Em meio ao tormento, conseguimos ter paz. Só que a mesma irmã White, no espírito de profecia que ela foi inspirada, ela nos traz características de como esse povo que vai atravessar essa jornada difícil pode ter vitória. Veja bem, o povo, não é possível nós dizermos quem vai ser salvo, não é, mas um povo salvo apresenta características.
Aqui temos o Carlinhos, professor, minha sogra, Dona Rosa. Tem alguns professores aí que, quando vocês começam o ano letivo, vocês não podem dizer quem vai passar de ano, quem vai tirar as melhores notas, mas vocês podem ver as características deles, né? Dos alunos mais dedicados. Assim, a irmã White, ela nos adverte de que esse povo especial, diferente, que vai herdar o reino dos céus, tem uma característica. E iniciando aqui sobre esses aspectos espirituais positivos que nós devemos ter, eu quero convidar os irmãos para abrir as nossas Bíblias em João 5:39. Examinais as Escrituras, porque julgais nela ter a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Aqui o nosso Mestre Jesus, ele nos dá um manual da vida, um bem precioso que é a Bíblia Sagrada. Mas nós não devemos estudar a Bíblia apenas por ler, devemos orar antes de estudar a Bíblia, buscar a palavra de Deus. Nenhum coração renovado pode estar em graça diária, sem a aplicação diária do sal da palavra. A graça divina deve ser diariamente recebida. Do contrário, pessoa alguma pode permanecer convertida. O fato de nós aceitarmos a Cristo e estudarmos a palavra é importante, mas aceitar essa palavra pode ser de um aspecto muito fácil. Esses dias eu falava, você dizer para uma pessoa que você acredita em Cristo é muito fácil. Se você for numa boca de fumo, num bar, e perguntar para alguém, você aceita Jesus, você acredita? Ele vai dizer, claro. Mas agora permanecer em Cristo é o diferencial disso. Nós devemos estudar a palavra diariamente, acordar de manhã, oração. Abra sua Bíblia, estude, meio-dia, oração, agradeça pelo almoço, faça isso em família. Se você não tem essa possibilidade, se você almoça do trabalho, agradeça o seu trabalho lá na hora do seu almoço. À tarde, faça o culto vespertino familiar. Não sei se os irmãos percebem, mas até mesmo o simples ato de almoçar e agradecer está se perdendo. Não é verdade? Esses dias, há uns 3 meses atrás, eu estava numa missão de polícia militar lá em Guajanamirim. E pela madrugada, a gente estava fazendo uma barreira e passou um irmão, eu não lembro o nome dele, mas ele constantemente está aqui. E ele passou de madrugada e ele estava de vendedor e estava com a camisa da igreja, eu conversei com ele. Aí quando eu vi ele meio-dia, em Nova Dimensão, aí eu vi ele sentadinho lá no cantinho. Ele tinha almoçado e estava estudando a lição. Achei que uma cena me marcou muito. Ele estava longe de casa, mas não se absteve de estudar a sua lição, de fazer a sua devoção da palavra de Deus. Nós devemos guardar as Escrituras. Esse ato de ler a Bíblia, a irmã White, ela nos escreve que nem que seja você ler um versículo por dia e decorá-lo, mas que seja para motivar, para continuar. Às vezes você não está com vontade, mas se dedique, leia, decore, para que você crie esse hábito, crie essa motivação de estudar a palavra de Deus, porque um dia esse hábito de ler a palavra de Deus livremente não será tirado. E o Espírito de Profecia nos diz que a paz, os versículos que nos restarão, serão aqueles que nós hoje estamos guardando em nossa memória. Isso significa ter comunhão. E essa semana eu ouvi uma frase muito legal, que sem comunhão não há salvação. É a característica do povo salvo. Sem comunhão não há salvação. Eu gostaria de pedir o Otto para que projetasse um slide, por gentileza.
Profetas e Reis, página 626, o Espírito de Profecia nos adverte: os cristãos devem estar se preparando para aquilo que logo irá cair sobre o mundo como terrível surpresa. E esta preparação deve ser feita mediante diligente estudo da Palavra de Deus e pelo levar a vida em conformidade com os seus preceitos. Pode colocar o segundo slide, por favor? Nosso povo precisa compreender a Palavra de Deus. Carecem de um conhecimento sistemático dos princípios da verdade revelada, que os habilitará para o que há de vir sobre a terra e os impedirá de serem levados em roda por todo o vento de doutrina. Testemunhos Seletos, volume 1, página 101. O estudo da palavra, a dedicação a Deus é importante porque quando nós, inseridos em um contexto no qual não estamos cercados de nossos irmãos, nós não venhamos a ser levados por qualquer vento de doutrina. Há uns 2 sábados atrás estudamos sobre as questões espirituais da imortalidade da alma, que muitas pessoas estão fragilizadas talvez perderam algum parente, uma mãe, a esposa que perdeu o marido ou vice-versa, talvez podem ser influenciados, se não estiverem bem fundamentados na palavra de Deus, por questões de espiritismo, questões de paganismo, que podem ser diretamente influenciadas por essas falsas doutrinas. Por isso é importante estarmos bem firmados na palavra de Deus. Quero convidar os irmãos para abrirem as Bíblias mais uma vez, aí no livro de Lucas, no capítulo 19. O versículo 13. Lucas 19, 13. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Aqui Jesus ele conta uma parábola de que ele deixou, o patrão ali ele deixa as minas para os servos negociarem, trazendo a aplicação prática disso, que é mais uma função que nós devemos ter nos tempos de hoje. Nós devemos estar inteiramente ligados com a pregação da palavra de Deus. E isso que nós devemos estar fundamentados hoje, inteiramente dedicados com a pregação do Evangelho. Este é o paralelo que Jesus nos ensinou. Negociar até que eu volte. Devemos proclamar a breve volta de Jesus. Talvez eu não possa ter uma característica de pregar no púlpito, ou de ocupar um ministério na igreja, ou não sei, mas você talvez tenha uma missão de pregar para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho. Talvez a sua missão seja evangelizar a sua família, seu filho, a sua esposa, ou o seu marido, seu pai, sua mãe. Seja um pregador do Evangelho, não importa qual contexto que seja, não importa se você não prega no púlpito, se você faz evangelismo, mas seja um pregador, lá na sua escola, lá no seu trabalho, seja um mensageiro da palavra de Deus. Essa é uma característica muito forte do povo escolhido. Devemos também viver como se cada dia fosse o último. Eu gosto, às vezes, quando eu saio para trabalhar, o meu pequeno José, de 2 anos, ele pergunta: papai, você vai voltar? Aí eu abraço ele e vou, sempre volto. Aí você vai ficar cuidando da mamãe. Aí hoje, quando eu vou falar, aí ele vem perguntar: papai, você vai voltar? Eu volto. E ele já fala: e eu vou cuidar da mamãe. Aí eu sempre, quando eu saio para trabalhar, a minha vontade é sempre de voltar para casa.
E quando eu volto, quando eu abro o portão, ele já abre a porta e vem correndo. Papai chegou. Eu falei que eu voltava, abraço ele. Mas, veja bem, neste contexto, nós podemos dar uma garantia 100% dessas coisas? Devemos viver como se cada dia fosse o último. O cenário do mundo é desastroso e devemos estar preparados para as coisas vindouras. A dedicação na observação do sábado, essa é uma característica do povo adventista. Devemos ter um sábado deleitoso, programarmos ali na quinta-feira já, por que não? Né? Às vezes a gente chama sexta-feira da preparação, talvez a quinta fique mais leve a sexta, né? Eu já vi muitos pregadores dizerem isso. Dedicarmos à observância do sábado. Este é um ponto em que nós seremos provados a fogo e devemos estar prontos para isso. Ser fiéis nos dízimos e nas ofertas. Este é um ponto muito crucial também da fidelidade. O agradecimento, né? O povo de Deus, essa é uma característica do povo adventista. O povo de Deus dá valor à saúde, alimentação, luz solar, exercícios. Devemos ter boa saúde para que o Espírito Santo possa habitar em nós, para que nós possamos ter saúde também e vigor de pregar a palavra de Deus, para que nossa mente não esteja contaminada com as péssimas alimentações que existem no mundo e que nós podemos estar sóbrios, com um corpo limpo para recebermos o Espírito Santo. Eu quero aqui convidar os irmãos, é uma passagem aqui que até complementa essa questão da saúde, do corpo limpo, que é Atos capítulo 13, versículo 3. Alguém que quiser participar, poderia ler por gentileza? Nós fazemos aqui uma interação. Atos capítulo 13, versículo 3. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Obrigado, Milton. Veja bem, jejuando e orando. A oração e o jejum precedem a inspiração do Espírito. A oração e o jejum antecedem o recebimento do Espírito Santo. Essa é uma das viagens de Paulo e Barnabé, que eles buscam jejum e oração para estarem cheios do Espírito Santo, para poderem alcançar a tua obra. Eu ia ler aqui outra passagem, que está lá em Atos 14, 23, que eles também, em jejum e oração, nas suas viagens, eles fazem as escolhas dos presbíteros, nomeação de uma igreja, trazendo para a linguagem de hoje. Tudo em que nós precisamos do Espírito Santo, devemos jejuar e orar. Jejum e oração, eu me incluo nisso, sou falho. Devemos jejuar mais e orar mais como igreja. Isso precede o recebimento do Espírito Santo. E em tempos difíceis, como eu abri aqui o sermão de hoje, isso é crucial para nós. Uma característica que esse povo remanescente, que tem o testemunho de Jesus e guarda os mandamentos, é que são proclamadores das 3 mensagens angélicas de Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 a 12. E principalmente a terceira mensagem de Apocalipse faz alusão ao Apocalipse 13, a marca da besta que será imposta por decreto, conforme as Escrituras, como nós podemos comprovar isso em Isaías 8:16, Êxodo 31:17, Ezequias 20, 12 a 20. Ezequiel, obrigado. Devemos estar preparados para momentos terríveis que
alcançarão essa igreja. Amém, Senhor. Mas eu tenho esperança. Esses dias eu conversava com o irmão e falávamos da pequena porção de pessoas que serão salvas dentro da igreja. Aí ele falou assim para mim: irmão Francisco, mas vamos ver para o lado bom. Talvez a nossa igreja possa ser 100% a pequena porção de um todo. Amém. Amém? Eu quero ver todos vocês no céu juntos comigo, porque eu tenho um carinho especial por todos vocês, por essa igreja. Eu quero pedir ao irmão Otto para projetar a próxima imagem, por favor. A anterior. Isso. Eu quero ler essa segunda parte. E há na igreja muitos que contam por certo, que compreendem aquilo que creem, mas que até surgiram a discussão, ignoram sua fraqueza. Quando separados da mesma fé e forçados a estar sozinhos e expondo por si mesmos sua crença, ficarão surpreendidos de ver quão confusas são as suas ideias do que têm aceito como verdade. O espírito de profecia, ele é tão atual, não é mesmo? Que essa leitura ela corrobora com toda a pregação. Se nós não estarmos preparados, às vezes, se eu for colocado em uma questão de provação perante outras pessoas, talvez se estiver eu e o Milton, eu e o irmão Osés, eu e o irmão Daniel, talvez ele me dê força, né? Juntos. Mas se eu estiver sozinho, será que eu vou permanecer firme a qualquer custo? Quero contar uma história que se passou na África Central. O nome da mulher é Nianguira. Não sei quantos conhecem essa história, mas é uma história muito impressionante. África Central. Eles vivem em aldeias, tipo tribal. Talvez os irmãos, alguns conhecem. Lá eles têm crenças pagãs, muitas satânicas. E estava tendo, a igreja montou uma tenda, evangelismo de tenda. Todo adventista conhece evangelismo de tenda. Eu me converti ao adventismo no evangelismo de tenda em 1999, em Colina Verde. Quando eu cheguei no Espírito Santo, amigos adventistas me convidaram, família do Zequinha Moraes, e eu fui lá, assisti o filme da Paixão de Cristo, passava um pedacinho todo dia, aí eu ia, no outro dia, só para ver. Fiquei maravilhado. Me batizei em 2007. Olha a diferença, né? Então toda semente que a gente joga, ela pode ser colhida mais tarde. Nianguira estava atravessando a aldeia. Quando ela olhou aquela imagem, tenda, aquele monte de cadeira branca, os irmãos cantando, ministrando louvores, cantando o nome de Jesus, e ela parou para assistir, ouviu, gostou, e daqui a pouco o pregador branco, e o pregador pregava e o missionário local traduzia, e ela prestou atenção em toda a pregação, e ela ficou maravilhada, pois a pregação falava de um personagem que era igual a ela, ser humano, que deu a vida por ela, que se chamava Jesus. E ela correu para casa, chegou em casa, abriu a porta, foi falar para o marido dela: você não sabe o que eu vi? Tinha uma tenda branca, um monte de cadeira, uma coisa maravilhosa. Eles falavam de um homem que deu a vida para nós. E ele parou assim: para aí, eu já sei o que você vai falar. É Jesus? É, você conhece? Conheço. Você vai gostar disso aí, eles vão te pegar, vai te dar um banho. Daqui a pouco você vai ganhar o nome de cristã.
Toda mulher que eu vejo que vira cristã desobedece o marido, a casa vira um caos. Mulher minha vai seguir a minha religião, minha mãe, a religião da minha mãe, a religião da minha avó, e toda a minha tradição é a minha religião. Você pode ir lá, mas se eles te der o banho, ele foi lá, pegou um facão desse tamanho, eu corto a tua cabeça. Ela falou, tá bom. Segunda noite, onde ela foi? Lá na terra. Foi lá, ouviu a palavra, voltou para casa. O marido estava no portão esperando. Você foi lá? Fui. Te deram banho? Não. Nem tocaram no assunto. Beleza, você pode ir lá toda noite. Mas se você tomou banho, está aqui o facão. O facão todo enferrujado. Na quarta noite, quando ela chegou, o facão não estava enferrujado mais, estava brilhando. Ele amolou o facão. E ela foi todas as noites, noite após noite, ela foi se enchendo da palavra de Deus, cheia do Espírito Santo. 29ª noite. Quem sabe aí qual é o tema? Batismo. Ela aceitou o apelo, foi lá na frente, aceitou o batismo. 30ª noite. Ela bota a muda de roupa, reserva e vai para a tenda. Se batiza. Aí volta para casa. Quando ela chega em casa, ela não vê o marido dela no portão. Entra na sala, não vê. Quando ela olha lá no fundo, ela viu ele lá no fundo, cavando um buraco do tamanho dela. E ela correu, viu o facão encostado na porta da cozinha. Ela pegou o facão e foi pro lado dele. Ó, peraí que eu quero falar uma coisa antes. Aí ela falou assim: no primeiro dia que eu passei naquela tenda, eu ouvi de um personagem chamado Jesus, que me encheu, que me comoveu. E noite após noite eu fui enchendo mais daquilo. E eu fiz uma promessa, que se Jesus continuasse me enchendo, como Ele me encheu, eu me entregaria para Ele. E eu me entreguei, cumpri a minha promessa. Está aqui o facão, compra a sua. Ele ficou em choque. Não, peraí, esse negócio está errado. Eu vou cumprir minha promessa, mas eu quero lá falar com esse pessoal que te batizou. Pegou ela, já era tarde, foram lá na tenda, bateram na barraca do pastor, do missionário, acordaram eles. Seguinte, quero falar, o que você fez com a minha mulher? A minha mulher não é essa, ela não tem coragem para fazer isso que ela está fazendo. Eu quero saber o que você falou para ela que deixou ela assim. E o pastor, movido pelo Espírito Santo, sábio, o que eu disse para ela leva 30 dias para contar. Eu te conto, mas demora 30 dias. Tá bom? E ele foi 30 dias, 30º dia, ele foi batizado. O Evangelho não perde. Talvez muitos de nós sejamos submetidos a situações como essa mulher foi. E ela permaneceu firme, não titubeou a abster da sua fé. Quero convidar o quarteto para cantar. E vamos pensar. Quando chega o final de ano, tem essa questão, né, de renovação. O ano que vem eu quero fazer isso. Muitos falam, eu vou entrar na academia. Eu vou, sei lá, vou estudar para um concurso, né? Mas que nós venhamos aproveitar esse momento crucial em que o Espírito Santo ainda está agindo sobre nós, de nós dedicarmos para o estudo da palavra, para a dedicação a Deus e nos enchermos do Espírito Santo para o que há de vir.
Senhor. Para finalizar, eu gostaria de ler mais um versículo, 2 Timóteo 3,12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Jesus serão perseguidos. Amém. Aleluia. Vamos orar. Santo e Altíssimo do céu sobre a terra, Amém, Senhor. agradecemos a Ti, ó Deus, por estar em Sua Santa Casa, ter a oportunidade de recebermos o Espírito Santo, ó Pai. Amém. Pai querido, nos capacita, nos torna mais fortes, ó Deus, Amém. nos enche do Espírito Santo e nos torna mensageiros de Ti, ó Deus. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos leva para casa. Esteja Amém. conosco. Amém, Senhor. Queridos,